O silêncio tomou conta da sala de reunião, no exato momento em que o chefe projetou o e-mail na tela, apontando para o nome dela diante de todos. Disse em voz alta que aquela funcionária era o maior erro que a empresa já tinha cometido, que não confiava mais nela e que todo mundo ali precisava saber quem realmente estava atrasando o trabalho de todos. Alguns colegas arregalaram os olhos, outros abaixaram a cabeça, enquanto ela permanecia sentada, sentindo o rosto queimar, ao perceber que estava sendo exposta publicamente por alguém em quem confiava, sem chance de se defender, sem aviso, sem respeito. Ela não era uma estranha naquele lugar. Trabalhava ali há anos, chegava antes de quase todo mundo, saía depois, aceitava tarefas que ninguém queria e raramente reclamava de algo. Mesmo assim, naquele momento, era tratada como culpada por algo que nem entendia direito. O chefe, visivelmente irritado, continuava falando, dizendo que tinha sido traído, que alguém tinha passado informações erradas e que ela tinha quebrado a confiança dele, enquanto alguns colegas trocavam olhares desconfortáveis, sabendo que aquela situação não era apenas uma cobrança, mas uma humilhação calculada. Ela tentava entender o que estava acontecendo, lembrando mentalmente de cada relatório entregue, cada prazo cumprido e cada favor feito para o próprio chefe, que agora a olhava como se ela fosse descartável. Ninguém interrompeu. Ninguém pediu para ele baixar o tom. Ninguém perguntou se aquilo deveria estar acontecendo daquela forma. Ali, naquela sala fechada, ela era a funcionária exposta. O chefe era quem humilhava. E os colegas eram testemunhas silenciosas de algo que jamais poderia ser esquecido. E o que ninguém naquela sala imaginava era que aquela exposição pública, feita para quebrá-la, estava prestes a revelar algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Depois daquela reunião, nada voltou ao normal para ela. O chefe passou a ignorá-la nos corredores. Respondia mensagens com ironia e fazia questão de corrigi-la em voz alta sempre que podia, mesmo quando o erro não era dela. Em reuniões seguintes, usava comparações cruéis, citando outros funcionários como exemplo enquanto a olhava de canto de olho, deixando claro quem, segundo ele, estava atrapalhando a equipe. Cada comentário parecia pequeno isoladamente, mas juntos formavam um peso difícil de suportar. Ela começou a perceber conversas interrompidas quando se aproximava, olhares trocados entre o chefe e uma colega específica, risadas abafadas que cessavam assim que ela entrava na sala. Não demorou para notar que tarefas importantes estavam sendo repassadas para essa terceira pessoa, alguém que antes não tinha destaque algum. Mesmo assim, ela continuava trabalhando em silêncio, engolindo seco, evitando conflitos, tentando entender onde havia errado, enquanto algo dentro dela começava a se organizar. Certo dia, ao buscar um documento no computador da empresa, uma notificação apareceu na tela por engano. Era uma mensagem aberta, não destinada a ela, onde o chefe comentava com aquela colega que precisava colocar a funcionária no lugar dela e que depois disso, o caminho estaria livre. Ali, a traição ficou clara. Não era sobre erro profissional, era sobre tirar alguém do caminho. Ela fechou a tela devagar, sentindo o estômago revirar, sem demonstrar nada para ninguém. A partir daquele momento, as humilhações se intensificaram. O chefe começou a questionar sua competência diante de clientes, expôs falhas antigas fora de contexto e chegou a insinuar que ela só estava ali por pena da empresa. Cada palavra era calculada para machucar. Ela ouvia em silêncio, mantinha o olhar baixo, mas por dentro tomava uma decisão que ninguém ao redor conseguia perceber. E o público sentia claramente que aquilo ainda estava longe de acabar. O que o chefe não sabia era que, ao expô-la tanto, havia cometido um erro grave. Aquela funcionária silenciosa era também a responsável por organizar relatórios internos, históricos de decisões e acessos do sistema. Durante semanas ela reuniu provas, mensagens, registros e alterações feitas sem autorização. Tudo com calma, sem pressa, sem levantar suspeitas. Quando sentiu que tinha o suficiente, esperou o momento certo. Esse momento chegou em uma reunião maior, com a presença da diretoria e clientes importantes. O chefe, confiante como sempre, começou a apresentação atacando novamente o trabalho dela, usando o mesmo tom arrogante, achando que tinha controle total da situação. Foi então que ela pediu a palavra. O silêncio se instalou imediatamente. Sem alterar a voz, projetou na tela as mensagens, os registros e as decisões manipuladas, deixando claro que a falha nunca foi dela, mas de quem tentava escondê-la. O rosto do chefe perdeu a cor. A colega envolvida tentou se justificar, mas não conseguiu sustentar a mentira. A diretoria interrompeu a reunião, pediu explicações e ali, diante de todos, o jogo virou. Quem humilhava agora
se explicava. Quem sofria agora controlava a situação. O chefe foi afastado do cargo naquela mesma semana, perdeu o status e o respeito que usava como arma, enquanto ela saiu da sala sem comemorar, apenas com a certeza de que havia feito justiça sem precisar gritar. Antes de eu sair, ela olhou para ele uma última vez e disse, com calma absoluta, que o silêncio dela nunca foi fraqueza, foi apenas paciência. E essa frase ficou ecoando na cabeça de todos que assistiram àquela queda, porque ali ficou claro que quem humilha em público costuma esquecer que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer.